Olá, meus queridos alunos. Vou começar a aula de hoje, que é sobre testes de capacidade funcional, na sequência do conteúdo da unidade de aprendizagem de semiologia cardiovascular e respiratória. Bom, gente, a capacidade funcional é a capacidade máxima do indivíduo para realizar as suas atividades. E por que ela se encaixa dentro da semiologia cardiovascular e respiratória? Bom, ela é vista nessa unidade de aprendizagem porque a maioria dos pneumopatas e cardiopatas crônicos apresentam prejuízos na capacidade funcional. Os pneumopatas crônicos apresentam um elevado índice de dispneia, o que dificulta a realização das suas atividades, a hiperinsuflação pulmonar, que é o aumento do volume residual, ou seja, o volume de ar que permanece no pulmão após uma expiração total. Também por conta da disfunção muscular periférica, então muitas doenças pulmonares, como por exemplo a DPOC, são doenças inflamatórias não apenas de cunho pulmonar, mas também de cunho sistêmico, o que gera, por exemplo, um comprometimento muscular por alteração do tipo de fibra muscular e por atrofia muscular, e também por conta do próprio descondicionamento físico ocasionado pelo baixo nível de atividade física. Então nós costumamos dizer que os pneumopatas crônicos eles têm um ciclo vicioso de dispneia e descondicionamento físico. Então a doença leva a um nível elevado de dispneia. Por sentirem dispneia, os pacientes deixam de fazer atividades corriqueiras e o fato de deixarem de fazer atividades os torna mais descondicionados ainda, o que aumenta ainda mais o nível de dispneia. Já nos cardiopatas crônicos, a capacidade funcional encontra-se comprometida por conta do próprio comprometimento da bomba cardíaca em si, do aumento da pressão atrial esquerda e também pela congestão pulmonar que acaba por gerar um déficit nas trocas gasosas. Então, gente, tanto pneumopatas quanto cardiopatas crônicos apresentam uma redução da capacidade funcional. Essa redução da capacidade funcional reflete na diminuição da capacidade de realizar atividades rotineiras e, consequentemente, esses pacientes acabam tendo perda do condicionamento físico global. A perda do condicionamento físico global pode ocorrer tanto por comprometimento da função muscular em si, pode ainda gerar um agravamento dos sintomas, como a dispneia e a fadiga, por exemplo. Pode gerar uma maior incidência de exacerbações da doença, então nós lidamos com doenças crônicas, mas que ao longo do seu curso possuem crises, que nós chamamos de exacerbações, que são as pioras dos sintomas. E também a perda do condicionamento físico global, ela gera uma maior mortalidade nesses pacientes. Então, gente, para fazer a avaliação da capacidade funcional, o fisioterapeuta lança a mão de alguns testes clínicos de campo. Os testes clínicos de campo são métodos de avaliação simples e geralmente tentam reproduzir situações ou atividades comuns à rotina dos pacientes, como, por exemplo, caminhar, subir e descer degraus, sentar e levantar de uma cadeira, tá? As indicações dos testes clínicos de campo são, por exemplo, para fornecer informações complementares ao diagnóstico clínico. Então, na última aula, nós vimos a avaliação da função pulmonar pela espirometria. A espirometria, por exemplo, me dá o nível de obstrução do paciente. Muitas vezes, alguns pacientes com grave comprometimento da função pulmonar não têm um comprometimento da capacidade funcional tão grande assim. E o oposto também é verdadeiro. Então, para saber a capacidade do paciente de fazer as suas atividades, é necessário fazer os testes clínicos de campo. Eles também são indicados para monitorar a resposta a uma intervenção farmacológica ou a um programa de reabilitação, seja ele pulmonar ou cardiovascular. Esses testes também têm um valor prognóstico bastante importante
e também são preditores de mortalidade, como a gente vai ver um pouco mais à frente, especificamente no teste de caminhada de 6 minutos. Hoje, nessa aula, nós vamos focar em 3 testes especificamente, tá? O teste de caminhada de 6 minutos, o teste Shuttle Incremental, ou Incremental Shuttle Walk Test, e o teste de sentar e levantar de 5 repetições. Gente, existe uma infinidade de testes de capacidade funcional, tá? Fiquem à vontade se vocês desejarem pesquisar sobre mais algum, mas no material que eu vou disponibilizar no EVA para vocês e nessa aula, a gente vai focar nesses 3, que são os mais utilizados na prática clínica, ok? Nós deveremos ter alguns cuidados quando nós vamos fazer qualquer um desses testes. Primeiro, os testes em geral devem ser realizados em locais de fácil acesso por possíveis situações de emergência que podem ocorrer. Também deve ter uma fonte de oxigênio próxima, porque os pacientes podem apresentar dessaturação durante o exercício e necessitarem de uma suplementação de oxigênio. Para aqueles pacientes que já fazem uso do oxigênio suplementar, é recomendado que durante a realização do teste eles mantenham o mesmo nível de oxigênio que é suplementado nas suas atividades cotidianas. E também é necessário ter um telefone próximo para solicitar um pedido de ajuda caso seja necessário. Existem alguns critérios para interrupção imediata dos testes, que são a dor torácica, dispneia intolerável, cãibras, tontura, sudorese excessiva, palidez e saturação periférica de oxigênio. Nesse último caso aqui, se o paciente dessaturar neste nível, além de recomendar a interrupção do teste, é recomendado também a suplementação de oxigênio. Então agora nós vamos começar a falar do teste de caminhada de 6 minutos. Bom, gente, o teste de caminhada de 6 minutos é um teste que tem como principal característica um ritmo determinado pelo paciente. Esse teste tem como objetivo avaliar a capacidade funcional de exercício, avaliando o desempenho submáximo, ou seja, o paciente durante a realização do teste de caminhada de 6 minutos não alcança a sua capacidade máxima. O que a gente precisa para fazer um teste de caminhada de 6 minutos? Nós precisamos de 2 cones para delimitar o início e o fim do circuito do teste, uma cadeira na qual o paciente vai permanecer sentado antes de começar o teste. Assim que ele finalizar o teste, ele também vai sentar na cadeira e essa cadeira também fica de reserva caso ele precise parar para descansar durante o teste. Nós também precisamos de um cronômetro para cronometrar o tempo do teste, de um oxímetro, de um frequencímetro, da escala de Borg para avaliar o nível de dispneia, do esfigmomanômetro e do estetoscópio para aferir a pressão e também uma fonte suplementar de oxigênio que fica de reserva para caso o paciente dessature. Então, no início do teste, deve ser aferido pressão arterial, o nível de dispneia em repouso, a frequência cardíaca e também a saturação de oxigênio. Durante os 6 minutos de realização do teste, o paciente permanece durante todo esse tempo usando um frequencímetro para a gente acompanhar a frequência cardíaca do paciente e também um oxímetro para a gente acompanhar a saturação. Ao final do teste, todos os sinais vitais que foram aferidos no início são novamente verificados. Então, gente, qual é o protocolo de realização desse teste? Só para contextualizar um pouquinho, o teste de caminhada de 6 minutos, na realidade, é uma modificação de outros 2 testes que foram previamente propostos, o teste de caminhada de 12 minutos e o de 2 minutos, tá? O teste de caminhada de 6 minutos ele tem um alto valor preditivo e prognóstico para pacientes com doenças
respiratórias e cardíacas crônicas, tá? Ele deve ser realizado em um ambiente fechado, plano, geralmente em corredores, corredor de hospital, corredor de clínicas, tá? A distância ideal desse corredor deve ser de 30 metros, mas de acordo com a Sociedade Americana de Tórax, ele pode variar entre 20 e 50 metros, ok? Os cones são posicionados meio metro antes do final do percurso para sinalizar ao paciente de que o percurso está acabando e que ele tenha espaço para fazer o retorno. Durante o teste, o fisioterapeuta não pode acompanhar o paciente, ou seja, não pode ditar o ritmo do teste ao paciente. O paciente deve ser orientado a caminhar o mais rápido possível durante os 6 minutos, sem correr e num ritmo em que não seja necessário parar para descansar. Eventualmente, se os pacientes forem muito comprometidos ou se os pacientes começarem a fazer o teste numa velocidade muito rápida e depois precisarem parar para descansar porque não conseguiram manter o ritmo, é permitido que eles descansem, caso necessário, mas o tempo do cronômetro continua rodando, então não pode ser parado o cronômetro durante o descanso, tá? Alguns cuidados que nós temos que ter é que é necessário um incentivo verbal padronizado. Então, alguns estudos já mostram que os pacientes que caminham com incentivo verbal, no final do teste percorreram uma distância maior do que aqueles pacientes que caminharam sem incentivo verbal padronizado. Também deve ser recomendado ao paciente, no dia em que for realizar o teste, que ele venha calçando roupas e calçados confortáveis. No dia do teste ainda é recomendado que ele evite atividades vigorosas, sobretudo nos 30 minutos que precedem o teste. Caso o paciente necessite de dispositivos auxiliares de marcha, como por exemplo uma bengala, ela deve ser utilizada durante o teste. E no dia do teste, toda a medicação que é comumente prescrita ao paciente deve ser realizada antes do teste. Então, as frases de incentivo que são padronizadas, então elas são ditas a cada minuto. Então, por exemplo, no primeiro minuto do teste, o fisioterapeuta informa ao paciente: você está indo bem, faltam 5 minutos. E assim vai se mantendo até que 15 segundos antes de finalizar o teste, nós informamos ao paciente que em breve o teste vai finalizar e quando ele finalizar, o paciente deve parar onde ele estiver. Existem alguns valores de referência para o teste de caminhada de 6 minutos. Então, em 2013, foi publicado por Brito e colaboradores 2 equações de predição, ou seja, equações que nos informam o que é considerado normal para uma pessoa de determinada idade, determinado gênero e determinado IMC, ok? Nós temos 2 equações, uma baseada na idade, gênero e IMC e outra baseada na idade, no gênero, na estatura do indivíduo e também da variabilidade da frequência cardíaca durante a execução do teste de caminhada. Bom, gente, como no teste de caminhada o tempo é constante, sempre será de 6 minutos, a nossa variável é a distância percorrida. Então, ao final do teste, eu vou verificar quantos metros o paciente conseguiu caminhar naquele determinado período, ok? O teste de caminhada de 6 minutos, ele tem um valor prognóstico muito elevado para pacientes que têm DPOC. Pacientes com DPOC que caminham menos do que 350 metros no teste de caminhada possuem um risco elevado de mortalidade, tá? Especificamente para pacientes com DPOC, nós temos um índice de mortalidade que chama-se índice BOLD,
ODE, que faz referência a IMC. Quanto menor o IMC do paciente, maior é o risco de morte. Obstrução, quanto menor é o VF1 do paciente, maior é a chance de morte. Dispneia, avaliada pela escala MRC, quanto maior é a dispneia, maior é a chance de morte desse paciente. E o teste da caminhada de 6 minutos, quanto menor é a distância percorrida no teste, maior é a chance de morte desse paciente. Sempre que vocês forem fazer um teste de caminhada de 6 minutos, vocês vão precisar realizar 2 testes. Por quê? Esse teste tem um efeito aprendizado que pode variar de 24 a 29 metros, ou seja, a maioria dos pacientes costuma caminhar mais no segundo teste, e essa distância é geralmente entre 24 e 29 metros, tá? O tempo de intervalo do teste deve ser no mínimo de 30 minutos entre eles, então vocês vão aplicar 2 testes no mesmo dia, com 30 minutos de intervalo entre eles, ou até que os sinais vitais tornem ao que estava na avaliação basal, ok? Gente, o teste de caminhada de 6 minutos também tem uma mínima diferença clinicamente importante de 30 metros. O que isso significa? A mínima diferença clinicamente importante é a menor diferença no resultado de um teste necessária para que o paciente ou pessoas percebam mudanças significantes nas condições clínicas para melhor ou para pior. Por exemplo, vocês estão tratando um paciente com DPOC na clínica. Fizeram a avaliação inicial dele e ele caminhou 300 metros, ok? Vocês fizeram um programa de reabilitação pulmonar nesse paciente e ao final do tratamento ele caminhou 310 metros. Eu posso afirmar que esse paciente melhorou? Bom, ele caminhou 10 metros a mais. Esses 10 metros a mais até pode ser estatisticamente significante, mas não é clinicamente significante, ou seja, não é qualquer aumento na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos que se traduz em melhora clínica. Então, estudos demonstram que 30 metros é uma distância necessária para que o paciente de fato tenha melhoras clínicas observáveis, tanto pelos profissionais que o amparam quanto pelo próprio paciente, ok? Agora nós vamos passar para o shuttle incremental. O teste shuttle tem como característica ser um teste sintoma limitado. Então, enquanto no teste de caminhada de 6 minutos o teste era limitado ou finalizado por conta do tempo, no teste shuttle incremental o teste vai ser finalizado quando o paciente sentir tamanha fadiga ou tamanha dispneia que não consiga manter a atividade, tá? Além disso, enquanto o teste de caminhada de 6 minutos tem uma característica constante, ou seja, quem dita o ritmo do teste é o próprio paciente, aqui no teste shuttle incremental ele tem uma característica progressiva, ou seja, a velocidade de caminhada vai aumentando progressivamente ao longo dos níveis. Então, o paciente vai ter uma diminuição de tempo para percorrer uma mesma distância. Os objetivos do shuttle é avaliar a capacidade funcional do exercício e o desempenho máximo limitado por sintomas. Lembram que o teste de caminhada de 6 minutos era um teste submáximo? Aqui o teste shuttle incremental é considerado um teste máximo para pacientes com cardiopatia e pneumopatias crônicas. O que nós vamos precisar para realizar esse teste? 2 cones para sinalizar o início e o fim do percurso, uma cadeira para o paciente repousar no início do teste, um oxímetro, um frequencímetro para verificar a frequência cardíaca durante o teste, a escala de Borg para avaliar o nível de dispneia, um esfigmomanômetro e o estetoscópio para aferir a pressão arterial,
uma fonte suplementar de oxigênio, caso o paciente dessature, e também nós vamos precisar de um sinal sonoro padronizado que vai indicar os níveis e as velocidades no teste Shuttle. Assim como no teste de caminhada, há vários parâmetros que precisam ser avaliados no início, durante e no final do teste. Então, pressão arterial, nível de dispneia, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, tanto no início quanto no final. E durante todo o teste é realizada a aferição da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio. Então, gente, esse teste ele é determinado por um sinal sonoro, um bip, tá? Antes de iniciar o teste, nós devemos mostrar aos pacientes esses bips, para que eles se familiarizem com esse sinal sonoro, tá? A caminhada do paciente, ela não pode ser interrompida. Lembra que lá no teste de caminhada de 6 minutos, a recomendação é que o paciente caminhe sem parar para descansar. Mas se ele precisar parar para descansar, ele pode e o cronômetro continua correndo. Aqui a caminhada não pode ser interrompida. Se o paciente parar a caminhada, quer dizer que ele está finalizando o teste, tá? Também diferente do teste da caminhada de 6 minutos, aqui o avaliador não pode incentivar o avaliado, exceto a cada minuto quando há a troca de níveis e ocorre um bip triplo. No primeiro minuto do teste, o avaliador acompanha o avaliado, para que o avaliado consiga entender qual é o ritmo inicial da caminhada, só que apenas nesse primeiro minuto, ok? E ao final do teste, o avaliador deve anotar a distância percorrida. Então, tanto o teste da caminhada de 6 minutos quanto o teste Shuttle incremental, a variável de desfecho é a distância percorrida. Outro ponto importante, gente, é que no caso de o avaliado alcançar a extremidade oposta antes do sinal, o mesmo deve aguardar o acionamento do sinal seguinte. O que acontece é que no início do teste a velocidade é muito baixinha, então o paciente deve caminhar numa velocidade muito baixa, ok? Nesse teste, cada vez que o paciente passa pelo cone, que indica o início e o final do teste, ele deve ser sincronizado com o bip, com o sinal sonoro do teste, que indica a velocidade. Caso o paciente caminhe numa velocidade maior do que a do sinal sonoro, então ele deve aguardar no cone até o próximo sinal, tá? As instruções pré-teste devem ser as seguintes: caminhe num passo constante, objetivando estar em um dos cones para trocar de direção quando ouvir o sinal. Você deve continuar caminhando até sentir que não é capaz de manter a velocidade requerida. Então, gente, o protocolo desse teste é o seguinte: ao contrário do teste de caminhada, que era recomendado um corredor entre 20 e 50 metros, sendo idealmente 30, aqui no teste Shuttle a gente precisa de um corredor de 10 metros apenas, ok? No início e no fim desse corredor, vai haver uma sinalização sobre o início e o fim do percurso, tá? Esse paciente, ele deve caminhar, então ele deve chegar nos cones a cada vez que ele ouvir um sinal sonoro. A cada minuto aumenta a velocidade desse teste, como a gente pode observar nessa tabela aqui. Então o teste é composto por 12 estágios. A velocidade, ela começa com 0,5 metros por segundo e ela vai sendo incrementada de 0,17 metros por segundo a cada estágio. No primeiro estágio, o paciente tem que fazer 3 voltas, ou seja, deve chegar no cone, passar pelo cone, pelos cones 3 vezes. E esse número de voltas vai aumentando gradativamente até chegar no 12º nível.
Se o paciente conseguir completar o 12º nível, no final do teste ele vai ter caminhado 1.020 metros. Quais são os critérios para a interrupção desse teste? Não conseguir manter a velocidade requerida devido à dispneia ou fadiga, falhar em completar a volta no tempo permitido pela segunda vez consecutiva, ou alcançar 85% da frequência cardíaca máxima prevista, calculada pela fórmula 210 menos 0,65 vezes a idade. Aqui eu trago para vocês um gráfico que mostra a relação entre o teste de caminhada de 6 minutos e o teste shuttle. O que a gente observa? Nas linhas contínuas e representado pelos quadradinhos, nós temos 2 testes de caminhada de 6 minutos. No eixo X nós temos o tempo e no eixo Y nós temos a frequência cardíaca. O que nós podemos observar? A frequência cardíaca no teste da caminhada de 6 minutos costuma aumentar no início do teste até mais ou menos o 3º minuto e depois ela tende a manter uma certa linearidade, ou seja, ela se estabiliza. Por quê? O teste tem uma característica constante, ele é submáximo. Já o teste shuttle, como a velocidade é ditada por um sinal sonoro, pelo bip, a cada nível, a cada minuto, a frequência cardíaca vai se elevando em decorrência do aumento da carga, que no caso é a velocidade. Então, esse teste tem uma característica incremental e atinge níveis de frequência cardíaca muito mais elevados do que aqueles atingidos no teste de caminhada de 6 minutos. Por esse motivo, gente, costuma-se dizer que o teste shuttle ele assemelha-se mais ao teste cardiopulmonar, aquele teste realizado em esteira máximo, devido à sua característica progressiva, exigindo um aumento gradual e mais intenso da resposta cardiovascular. O teste shuttle incremental também possui valores de referência com base na idade, no gênero e no IMC. Vejam só, pessoal, não é necessário que vocês decorem esse tipo de fórmula. Sempre que vocês precisarem na prática clínica fazerem um cálculo do valor de referência, vocês vão poder consultar as equações, ok? Então não se preocupem em decorar essas fórmulas. Assim como no teste de caminhada de 6 minutos, 2 testes são necessários porque ele tem um efeito aprendizado de 20 a 25 metros, ou seja, os pacientes costumam caminhar mais no segundo teste, em torno de 20 a 25 metros. O tempo de descanso entre os testes, também assim como no teste de caminhada de 6 minutos, deve ser de 30 minutos ou até que os sinais vitais retornem ao padrão basal. E a mínima diferença clinicamente importante para pacientes com DPOC é de 47,5 metros, ou seja, após uma intervenção eu só posso afirmar que o meu paciente de fato melhorou se ele conseguiu caminhar mais do que 47,5 metros após a intervenção. O terceiro teste, que é o teste também simples, é o teste de sentar e levantar de 5 repetições, ou teste de 5 repetições de sentar e levantar. Ele é um teste simples, de fácil aplicação, de baixo custo e necessita de pouco espaço físico. E o objetivo dele é avaliar a capacidade funcional, sobretudo de pacientes com limitações graves. Eventualmente vocês vão receber no ambulatório, vão encontrar no hospital, pacientes que acabaram de sair de uma exacerbação da doença, que permaneceram durante muito tempo em uma unidade de terapia intensiva e que estão tão debilitados que não conseguem caminhar ou conseguem caminhar uma distância muito pequena. Então, para esse tipo de paciente muito grave, nós não vamos conseguir realizar o teste de caminhada de 6 minutos e muito menos o teste shuttle incremental.
Então, para esses pacientes bastante debilitados, o teste de 5 repetições de sentar e levantar é bastante válido. O que é necessário para realizar esse teste? Uma cadeira, um cronômetro, um esfigmomanômetro e um estetoscópio, um oxímetro, a escala de Borg modificada e também uma fonte suplementar de oxigênio. Para a realização desse teste, nós vamos precisar de pouquíssimo espaço físico. Então, nós vamos precisar de uma cadeira. Essa cadeira deve ser sem braços e deve ser apoiada na parede para evitar que ela se desloque e cause um acidente. O paciente vai ser orientado a iniciar o teste sentado na cadeira, com os braços cruzados sobre o seu tórax. E no sinal, quando você disparar o cronômetro, o paciente vai levantar da cadeira completamente e, na sequência, sentar na cadeira novamente completamente. Cada vez que ele sentar na cadeira, vai ser considerada uma repetição. Então, o paciente deve sentar e levantar 5 vezes, no menor tempo possível, sem auxiliar com os braços, ok? Então, aqui só apontando que a cadeira deve ser apoiada para evitar acidentes. Os pesquisadores que validaram esse teste, o validaram em uma cadeira em que o assento estava deslocado a 48 centímetros do solo, tá? Então, professora, quer dizer que se eu não tiver uma cadeira com um assento que esteja a 48 centímetros do solo, eu não posso fazer o teste? Pode, mas você tem que anotar na ficha de avaliação a distância do assento da cadeira que você utilizou até o chão, para que no momento de reavaliação você consiga utilizar a mesma cadeira ou oferecer para o paciente a mesma condição que foi oferecida no momento da avaliação. Diferentemente dos outros 2 testes, aqui nós não temos efeito aprendizado, então apenas um teste é necessário. E a mínima diferença clinicamente importante é de 1,7 segundos. Então, o paciente que conseguiu fazer o teste em um tempo inferior do que 1,7 segundos em comparação com o teste inicial é um paciente que teve melhora clínica significante. Bom, gente, para finalizar, nessa aula nós vimos alguns testes de capacidade funcional, que, como vocês puderam verificar, são provas simples de exercício. Todos esses testes de capacidade funcional o fisioterapeuta é capaz de realizar e eles são parte essencial na avaliação clínica. Eu vou disponibilizar essa aula no EVA para vocês e vou também colocar 2 textos de apoio, 2 artigos, um sobre o teste da caminhada de 6 minutos e um outro sobre o teste Shuttle, e também vou disponibilizar alguns exercícios para vocês, ok? Uma boa semana, um abraço!